do coração do aluno do que do esforço do mestre ou do esforço do professor. Quando o coração do aluno tem a disposição para aprender, o professor não precisa de ser tão incrível. O aluno faz a diferença. Nós nos esforçamos para colocar os nossos filhos nas melhores escolas, para que eles tenham os melhores professores. Isso tem valor, óbvio. Mas se os alunos tiverem o espírito ensinável, nós até compartilhamos com a igreja, se o aluno tem a sede do aprendizado, o ganho de conhecimento e o crescimento é diferente. E eu entendi isso naquele dia. Aquele camarada, ele estava comprometido em ensinar profundamente. E ele fez o melhor dele, e ele ofereceu tudo que ele tinha naquela escola dominical. Do outro lado, tinha um jovem que queria aprender. E eu passei a entender que o meu aprendizado é mais eficiente em função do meu coração e da minha atitude do que da competência do professor. Eu nasci numa cidade, né? Melhor, eu sou de Belo Horizonte, mas eu nasci em um bairro muito humilde, em Belo Horizonte. Tenho uma história muito simples. Minha família nasceu lá no bairro Tupi, lá em Belo Horizonte. E a gente era pessoas muito, muito humildes. Mas uma coisa veio na genética da gente, talvez na formação da minha mãe, uma frase que eu queria que vocês tivessem também. Minha mãe sempre falou assim para todo mundo lá em casa: de tudo que você pode juntar nessa vida, meu filho, junte conhecimento e sabedoria, porque isso ninguém vai te roubar. De tudo que você puder juntar nessa vida, junte conhecimento e sabedoria, porque isso ninguém vai poder te roubar. Ela falava isso para a gente nem sabia ler nem escrever. E ela estava certa. E isso fez com que a gente quisesse sempre aprender. E eu passei isso com meus filhos, queria aprender. E é o que eu quero passar aqui para a igreja. Vamos aprender. Porque isso nos torna ricos. Mas todo o esforço do professor é limitado pela atitude de aprender do aluno. Então, se você hoje, se quem vira esse vídeo e quem está dentro de alguma escola dominical, escola bíblica, ou mesmo na escola pública, particular, o que for, a limitação do conhecimento está no receptor. A limitação do conhecimento está na atitude de quem está aprendendo. Então eu vou dar o meu melhor. E eu quero te pedir, dê o seu melhor para aprender. Preste atenção, se esforce. Nós estamos começando hoje a primeira escola dominical do ano na nossa igreja. E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é isso. Você pode fazer o seu cérebro, a sua mente, mais esforçada. E você pode, porque você por ter essa atitude de esforço, multiplicar os resultados do conhecimento na vida de cada um de nós. Baixe sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração antes de nós começarmos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por tua presença. Eu quero te pedir que teu Espírito Santo esteja alcançando os corações e as mentes, ó Pai, de todas as pessoas, e que essas pessoas que vão estar, ó Pai, compartilhando esse momento conosco, possam ser, ó Pai, tocadas pelo desejo profundo vindo do teu Espírito, Senhor Deus, de aprender. E que esse aprender, ó Pai, multiplique na mente, no coração e nas mãos de cada uma dessas pessoas, ó Pai, tornando elas mais operosas, mais talentosas, mais competentes, mais crentes, ó Senhor Deus, para te servir e para servir a sociedade
que o Senhor nos inseriu e para multiplicar o teu reino. Te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 118. Salmo 118. O livro de Salmos é sempre fácil de achar, porque ele fica exatamente no meio da sua Bíblia. Pega assim no meio e vai estar em cima do Salmo. É só andar para a direita e para a esquerda até chegar no Salmo 118. E o Salmo 118, no verso 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 21, no verso 43. Abre aí. Já Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não o primeiro livro que foi escrito, mas na ordem de colocação no Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito pelos estudiosos foi o livro de Marcos, ok? Mas, na sequência que se apresenta no Novo Testamento, Mateus é o primeiro. Mateus, capítulo 21. Abre aí, Mateus 21, no verso 42, olha só o que nós vamos encontrar. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E para a gente concluir, você vai voltar algumas páginas para trás e vai entrar e vai em Mateus capítulo 16, no verso 18. Olha só o que diz Mateus. Bom, nós lemos o Salmo 118, verso 22, lemos Mateus 21, verso 42, e agora nós vamos ler Mateus 16, no verso 18, que diz assim. Vamos ler a partir do 13, que vai ajudar a ter uma visão de contexto. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19 diz ainda: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto é extremamente poderoso. Vamos entender algumas coisas. O que é uma pedra angular? Quando as construtoras, do templo de Jesus Cristo e antes de Jesus Cristo, eles queriam construir um portal, ou quando eles queriam construir alguma coisa para fazer a entrada, eles precisavam construir uma porta, eles precisavam estruturar os pilares, onde precisavam estruturar as colunas onde eles iriam encaixar essa porta. Só que esse pilar e a estrutura, eles, se vocês lembrarem, puxarem da memória, vocês vão ver filmes antigos e de produções falando sobre era medieval, vocês vão ver a entrada dos castelos, que eles tinham os portais que haviam sem pedras cortadas por cima das colunas que ficavam ligadas às portas. Então a estrutura eram duas colunas e depois eram encaixadas pedras para que fizesse um arco.
e no meio, bem no alto, no meio, havia uma pedra que ela não era quadrada, ela era angular. Ela era facetada de ângulos diferentes dos dois lados. E quando essa pedra é encaixada na estrutura, ela dá peso e sustentação e firma a estrutura da porta, da entrada do portal. Essa pedra angular, se ela ruir, os pilares mais pesados que forem, eles são fáceis de serem empurrados. É essa pedra angular que garante a estrutura daquela construção, garante a estrutura da entrada. O escritor de Salmos disse que haveria uma pedra que seria rejeitada. Haveria uma porta que precisava de ser aberta, e essa pedra que deveria estar ali para garantir essa porta, ela seria rejeitada. E diz que a pedra que foi rejeitada, seria a mais importante de todas. Agora Jesus, o próprio Senhor Jesus, nós vemos lá no capítulo 21, falando que, perguntando a gente, vocês não leram sobre a pedra? Ele já estava novamente reexplicando isso que está aqui. A pedra angular. A pedra angular é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a pedra angular que estrutura a porta. Ele fala de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. O Senhor Jesus é o acesso a Deus. E na estrutura da entrada desse acesso a Deus, essa porta, ele é a pedra principal. Mas ele disse para Pedro aqui agora uma coisa que nós precisamos cuidar. Ele fala assim: quem dizem vocês que eu sou? O pessoal lá fora anda dizendo que eu sou um dos profetas, eu sou uma das pessoas que faz milagres, essas coisas assim. E vocês, quem dizem que eu sou? O Pedro vira e fala rápido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Messias, o prometido, ele era a resposta à salvação da humanidade, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: não foi a inteligência humana que te revelou, foi o Senhor que te revelou isso. Foi Deus quem falou no seu coração e te deu um entendimento. E essa é a verdade, porque realmente ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Messias. E o Senhor Jesus está dizendo: Pedro, você é pedra. Mas é sobre esta pedra, essa palavra, esta pedra, que ele utiliza nesse texto, ele está fazendo alusão ao entendimento que Pedro teve. O entendimento que Jesus Cristo é a pedra angular. E é por isso que o Senhor Jesus é a pedra angular. O Pedro é uma pedra. E uma das coisas bacanas que logo quando eu vim aqui para essa igreja, eu fui abençoado em ouvir. Foi uma vez em que um grupo de homens resolveu começar um ministério de homens. E nós fomos fazer uma vigília numa floresta, é um monte, mas é no meio de uma floresta. O Lindolfo, levou a gente lá. E lá a gente começou a orar e Deus confirmando sobre o ministério estar nascendo. E nós queríamos escolher um nome. E olha o nome que Deus levantou no coração dos homens da igreja. E, se eu não me engano, foi o Lindolfo mesmo que sugeriu o nome: Colunas. Na hora eu sabia, está certinho, Senhor, porque o Senhor é a pedra angular. Nós somos só colunas. Nós ajudamos a estruturar a porta de acesso à salvação para as pessoas. E então, naquele momento, eu sabia que Deus estava com esse trabalho, e eu fiquei muito feliz.
E aí depois vieram as mulheres também, começaram um trabalho de coluna, né, para as mulheres. E várias pessoas estão se chegando a Cristo através desse ministério, desses dois ministérios. Por quê? Porque eles são pedra, ok? Os colunas são pedra, como Pedro. E a informação e o entendimento que o Pedro teve e que nós precisamos de entender que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que resgata as nossas vidas do inferno, do mundo e de nós mesmos. Jesus é a salvação, a solução para as nossas vidas. Essa informação, esse entendimento é Jesus, e é a pedra que Deus coloca para firmar a estrutura dos colunas. É isso que esse texto está nos contando. Pedro, olha, você é uma pedra, você é uma coluna, mas é sobre essa pedra, Pedro, sobre essa pedra, esse entendimento de quem eu sou, é que eu vou fundar. Aqui é um marco do Senhor Jesus Cristo estabelecendo o nascimento da igreja para nós. Até aquele momento, os discípulos eram um ajuntamento de pessoas interessadas em se salvarem da ira em função do pecado que eles viviam, e eles queriam a mudança de vida. Mas a partir desse momento, o Senhor Jesus explica para os seus discípulos e para Pedro, diz: olha, vocês são pedras, vocês vão ajudar a estruturar uma coluna, e a informação que vai sustentar toda essa estrutura é o entendimento que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, Ele é que é o nosso resgatador do pecado, do mundo e de nós mesmos. É mal utilizado esse texto muitas vezes, tentando dar a Pedro as chaves do céu e do inferno. Não foi dada a Pedro, foi dada a esta porta, ok? Foi dado a essa estrutura que tem como cumeira, né, ou como pedra angular, ou a pedra rejeitada pelo mundo e não por nós. Essa informação tem a informação da salvação. É sobre essa estrutura que reside o poder de ligar as pessoas a Deus e desligar as pessoas de Deus. Vocês conseguem compreender que o Senhor Jesus, nesse momento, estava fazendo uma distinção muito grande entre altar e porta? Porque a cultura dos judeus era uma cultura de altar. Os judeus foram formados falando para eles o seguinte: olha, existe um lugar onde vocês podem entrar, um lugar que vocês não podem entrar, só os sacerdotes podem entrar, e existe um lugar que só o sumo sacerdote pode entrar, lá no Santíssimo Lugar. E Deus fica lá no Santíssimo Lugar, nós ficamos longe de Deus. Aí vem Jesus, e Jesus fala assim: não, eu vou fazer uma porta. Deus Pai se relaciona conosco em uma relação baseada em altar. Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, relaciona-se conosco pela porta. Por que essa distinção? Porque o Senhor Jesus queria romper com todos os acessos. Ele queria mudar a mente do povo dele, do povo que foi escolhido por Deus para trazer a existência o Senhor Jesus. Nós falaremos em breve sobre as profecias messiânicas, mas o Senhor Jesus queria que a sociedade tivesse uma porta de acesso, e essa porta de acesso, que é o Senhor Jesus, precisa de pedras e precisa dessa estrutura. Os discípulos, né, os fundadores iniciais, os primeiros patriarcas
do cristianismo foram colunas e foram responsáveis pela estruturação dessa porta pela qual nós entramos. E um dia nós passamos na porta da igreja e falamos: Senhor, eu preciso de alguma coisa que está depois dessa porta, eu preciso de entrar nessa porta. E isso é igreja. Isso é igreja. Uma das coisas mais difíceis hoje para a vida do cristão é o conflito que existe por causa do volume de pecado que existe para todos os lados. Existe pecado para todos os lados. Hoje de manhã eu fui ler a Bíblia e não estou falando para ninguém fazer isso não, mas é que de vez em quando eu gosto de fazer: Senhor, eu vou ler qualquer texto. O Senhor pode falar comigo com qualquer texto, né, Senhor? Então eu peguei a Bíblia e abri assim. Não sou caçador de versículo profético não, tá? Mas eu abri a Bíblia assim e fui ler um capítulo. Você fala comigo, Senhor. E meus irmãos, Deus me levou para Oséias capítulo 7. Se você ler Oséias capítulo 7, vocês vão ver Deus dando a maior chicotada no povo de Israel, falando de todos os pecados, de todas as limitações, de todas as vezes que ele tentou recuperar e o pessoal pecou de novo, de como que existe pecado no altar, como que existe pecado no povo, como existe pecado na sociedade. E na hora que eu estava lendo aquilo, o Senhor começou a falar comigo. Eu mal, né? Falei assim, minha primeira reação foi: o Senhor está falando que eu estou todo arrebentado de pecado, Senhor? Mas o Senhor começou a falar no meu coração, né? Arruma seus pés aí, Carlos, mas o que eu quero que você entenda é que, tal como os dias de Oséias, são os dias de hoje. Existe pecado para todo lado. Existe pecado na rua, existe pecado no meio das pessoas que deveriam estar buscando ser santos. Existe pecado para todo lado. E o pecado está escancarado, porque as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Diz o escritor de Lucas, eu não vou saber a referência, que nos últimos dias, que o amor se esfriaria, a vida se tornaria insuportável. E nós estamos chegando em épocas assim, épocas em que há tanto pecado, que a gente chega para uma pessoa e fala para ela de Jesus. Ela tem uma de duas reações. Uma, ela pede assim: olha por mim, eu realmente estou muito mal, né? Quem sabe, né? Dá certo. Ou então ela vem e diz assim: ah, mas vocês não prestam também. E a gente encontra, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Se a gente vai encontrar uma pessoa que já foi machucada pelo Evangelho, ou se a gente vai encontrar uma pessoa desesperada por um alívio. Mas fato é que nós, como igreja, precisamos de ter assumir a nossa responsabilidade de colunas. Eu tenho ouvido muita gente falar assim: ah, não precisa de ir na igreja não. Quantas vezes eu ouço gente falar assim: Jesus está comigo onde eu estiver. Não, Jesus está comigo lá em casa, eu posso congregar na minha casa. Para que ir à igreja? Não, gente, lá só tem gente que não me agrada. Não, tirando o fulano, Beltrano, o restante, não fica aqui mesmo. Estou cansado de ouvir gente com o coração combalido, machucado, porque está convivendo com Oséias 7 na sociedade, no meio da igreja, foram feridos na guerra da vida. E aí querem achar que a igreja do Senhor Jesus é responsável por isso. E não é. Eu conheci um homem de Deus chamado David Wilkerson. E ele sintetizou para mim uma das frases mais maravilhosas que eu carrego comigo, que eu vou repetir minha vida toda. Ele diz o seguinte: talvez você esteja achando que a igreja do Senhor Jesus tem problemas,
Talvez você esteja achando que a igreja do Senhor Jesus está fraca, ou talvez você esteja achando que a igreja do Senhor Jesus não está cumprindo o propósito dela. Eu tenho que te dizer, a igreja do Senhor Jesus é santa, pura, imaculada, aguarda a volta do Senhor Jesus e vai subir limpa para Deus. Quem tem que tomar cuidado somos nós, se nós vamos fazer parte dela. Nós temos que tomar cuidado para fazer parte da igreja. Ai, o irmão que anda assim, assado lá na igreja, ou aquele cara que deu esse testemunho assim, assado lá. O que você por acaso presta conta do pecado dos outros para Deus? Alguém aqui, por melhor que seja, consegue achar que tem condição de prestar conta pelo pecado alheio? Nós mal damos conta de cuidar dos nossos próprios. No capítulo 5 de Mateus, abre a sua Bíblia aí para mim. 5. Olha só o que está escrito no capítulo 5, no verso 30. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Não precisa de explicação. Se explicação precisa para esse texto aqui, ela precisa só de uma: o Pai Nosso. Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, a quem, assim como nós temos perdoado a quem nos deve ou a quem nos tem ofendido. Só que o texto continua, porque o Senhor continua depois dessa oração dizendo assim: porque se você não perdoar, você não é digno de perdão. Aí nós, como igreja, frequentamos a nossa própria igreja, e a nossa boca, a nossa atitude, muitas vezes é muito rápida a julgar as pessoas que estão ao redor de nós, ao invés de perdoar as pessoas que estão ao redor de nós. Como é que eu perdoo uma pessoa, meus irmãos? Você perdoa uma pessoa como que você está lendo aqui agora, em Mateus capítulo 5, no verso 38 até o verso 42. É assim que você perdoa uma pessoa, com atitude. Aquele irmão é chato demais. Vira para ele e fala assim: nossa, você é muito chato, mas eu te amo, e eu vou me esforçar, porque, meu irmão, eu não vou abrir mão de ir para o céu por sua causa. Vou te amar e vou cuidar de você. A história do Zé Vino e do Zé Rocha é muito conhecida, então não vou contar. Mas a coisa mais importante que a igreja trouxe para nós foi a oportunidade da comunhão. O Salmo 133 diz assim: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Chega ao ponto de dizer que é nesse momento que Deus derrama a sua bênção. Sabe? Se você conseguir um dia, uma igreja, em que você vá lá e tudo seja perfeito, que você não encontre um irmão chato,
você não encontre uma pessoa com problema, que você encontre só pessoas, né? Sabe aquelas pessoas que falam, parece voz de anjo? Você encontrar gente assim, flutuando, né? Que não peca, que anda, entendeu? Assim, cada passo que ele dá é um versículo bíblico. No dia que você encontrar uma igreja assim, uma igreja perfeitinha desse jeito, eu vou contar para você. Você morreu e acordou lá no céu. Porque é só lá. Porque aqui nós vamos ter que conviver com as nossas diferenças. E diz o Senhor Jesus, e diz Deus Pai através do escritor do Salmo 133, que a comunhão significa comer junto, andar junto, ter problemas junto, ter conflitos, ter soluções, achar o caminho, abraçar, chorar junto é mais poderoso e agradável a Deus do que se isolar. Provérbios capítulo 18, no verso 1 também diz que aquele que se isola o faz por orgulho e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, a congregar, vir à igreja, participar da igreja, é a forma que Deus tem para dizer: meus filhos estão juntos. Hoje é aniversário da minha mãe. E nós fomos comprar um presente para minha mãe ontem. E eu acredito, meus irmãos possivelmente fizeram a mesma coisa, nós vamos nos encontrar com o almoço hoje. Mas, vocês acham que a minha mãe faz questão de presente ou da presença dos filhos? O que minha mãe quer mais? O que vai deixar minha mãe mais feliz? Ver os filhos juntos lá na casa dela, mesmo, entendeu? Se há um que está de bico com o outro, mas está ali junto, levando os netos, levando. O que é para ela é mais valioso? Ou eu dar para ela um presente? O que minha mãe quer, a gente ama. E o mais importante para Deus é a mesma coisa. O que é mais importante para Deus é ver os filhos dele juntos, mesmo com as diferenças, mesmo com os pecados em tratamento, porque para pecado dentro da igreja existe uma fórmula chamada santificação, que é o processo pelo qual nós vamos abandonando os nossos pecados e nos limpando dele. É isso que o Paulo diz: segui a santificação, diz mais, desenvolvei a vossa santificação. Ele fala assim porque a santificação é um processo para todo pecador que entra pela porta da igreja. Então a comunhão e a gente estar junto é isso, a gente poder olhar para o irmão e falar assim: não, esse pecado desse irmão eu estou fora, não, eu quero a santidade daquele ali. E aí a comunhão vai fazendo, vai motivando a vida da gente, e a gente vai mudando, e vai melhorando, e vai abandonando os pecados. Na hora que eu não consigo, entendeu? Eu encontro um irmão com quem eu tenho profundidade de relacionamento, um irmão que é crente de verdade, que tem relacionamento com Deus, e que eu posso virar para ele assim: irmão, olha aqui por mim, porque eu preciso vencer o pecado. Para a pessoa do pastor, é isso, gente. É a pessoa da comunhão da igreja, para onde nós devemos convergir a orientação das nossas vidas, onde a gente vai buscar conselho. Para quê? Para acertar, para como família de Deus, nós cresçamos. Paulo diz assim: congregar, ele fala para Timóteo, não me lembro de onde exatamente no texto de Timóteo, mas ele fala assim: congregar, não sejam como alguns que acham que não precisam de congregar. É porque Deus gosta de ver os filhos dele. E os filhos de Deus, quando se unem, fazem isso. Mas nós temos um grande inimigo para desenvolver essa comunhão. Nós temos um grande inimigo. O inimigo dessa comunhão, desse momento que nós crescemos, se chama ofensa. Tenho falado isso muito. Passei um ano
quase todo fora daqui da igreja, viajando, trabalhando, e fui a vários cultos, frequentei a igreja, estive com diversos irmãos em Cristo, e eu pude perceber, tanto aqui quanto lá, que a estratégia do diabo é a mesma em todos os lugares: a ofensa. É um mimimi. O mimimi ficou um pouco pejorativo, mas fato é, meu irmão, que a coisa mais simples que existe é você arranjar uma desculpa para não congregar. Não fique arranjando desculpa para não congregar. Eu não gosto da voz do pastor, eu não gosto do jeito daquele irmão, o volume do som é muito alto, o volume é muito baixo, eles batem palma, eles não batem palma, eles gritam, eles não gritam, eles oram, não, eles oram pouco. Você vai arranjar um monte de desculpas se você quiser, mas se você quiser, se você se imbuir do Espírito de Filho de Deus, co-herdeiro em Cristo, e falar assim: olha, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas eu vou passar por ela. Vai fazer sentido, a comunhão vai te melhorar, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Por quê? Porque nós estamos cumprindo a palavra. É importante congregar. A igreja nossa transmite os cultos, né, online, a gente tem o conteúdo nosso na internet. Vários homens de Deus estão publicando seus conteúdos na internet. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Eu tive um almoço com um pessoal lá em Belo Horizonte, que havia um pastor, e ele virou para a gente e falou assim: olha, eu tive que tirar os cultos online, porque as pessoas pararam de ir à igreja. Elas pararam de vir à igreja, então eu tive que tirar os cultos e as transmissões para que as pessoas pudessem vir à igreja. Elas não estavam vindo. E eu vi aquilo com um certo cuidado, e eu não comentei nada naquela hora, e eu vim com aquela pergunta no meu coração para o Senhor: Senhor, o Senhor fala comigo que a gente tem que falar do Teu nome a tempo e a fora de tempo. Então, quando eu li isso na palavra do Senhor, eu entendi que a gente tinha que falar na internet, tinha que falar de todos os jeitos. E o pastor achou que era uma coisa ruim transmitir ou colocar o conteúdo da igreja online. Eu vou voltar nesse meu querido e amado pastor, porque a resposta que eu tive do Senhor, que eu compartilho aqui com os irmãos, é que quando nós anunciamos o Evangelho da Salvação, nós estamos divulgando o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus está sendo louvado, honrado, respeitado, para além das nossas formas. Se as pessoas vêm para a comunhão, elas vêm para a comunhão porque elas entendem que essa comunhão é importante. Então eu fui instigado pelo Senhor para dizer o quão importante é você ter tanto A quanto B. Nós precisamos de anunciar o Evangelho, ainda mais que os tempos do fim estão chegando. Vá para a internet, fale de Jesus para a internet. Mas nós devemos explicar para a igreja a importância da comunhão. Porque a internet, ela é uma grande ferramenta de divulgação, mas ela rouba de todas as pessoas a comunhão. O nosso grande valor como igreja, irmãos, é a comunhão. É a comunhão. É a gente poder dar um abraço nas pessoas que nós amamos. Tempos de Covid, não é para abraçar. Mas eu cheguei para a Gláucia e falei assim: e aí, Gláucia, tudo jóia? E como é que está sua mãe? Porque eu faço questão de estabelecer conexão, de comunhão, porque eu amo. E eu não consigo fazer isso na internet. Se uma pessoa não sentir falta da comunhão com os irmãos, se ela não sentir falta de estar com a família dela,
se ela não sente a necessidade de estar junto com os irmãos, ela ainda não venceu o primeiro passo do processo de salvação. Porque o primeiro reflexo da vida de um crente, de uma vida que conheceu o Senhor Jesus, é a sede pela comunhão. A gente quer comunhão, a gente quer estar aí, a gente quer ir. A internet é legal, eu fui abençoado um monte de vezes, lindo. Mas não teve um dia em que eu não fiquei com saudade de ter comunhão com a minha igreja, com os meus irmãos. Eu não fiquei com vontade de conversar com você. Quando, ao longo desses tempos, né? E eu sou uma pessoa que ficou muito tempo fora. Quantas vezes nas minhas palavras com os meus amigos eu tive que falar assim: rapaz, eu estou sentindo uma falta tão grande de ficar aleluiado. Porque se tem um camarada que deu sentido para isso na minha vida, é um irmãozinho que tem lá em Nova Serrana e que eu amo profundamente. Aí o pessoal fala assim: que é aleluiado? Aí Jesus me deu para te dizer, além do amor do meu Senhor Jesus. Então, irmãos, o grande poder da igreja está na comunhão. E para estar na comunhão nós temos que entrar pela porta. E nós somos a porta. Se as colunas da porta da igreja forem bonitas, né? Se a porta da igreja for um lugar que atrai as pessoas vêm. Mas se a porta for ruim, as pessoas não vêm. E, Cássio, temos tão poucas pessoas aqui hoje, então se as colunas da nossa porta estão feias, irmãos, eu não sei se a gente tem poucas pessoas, porque Deus está preparando essas poucas pessoas. Eu não sei se as pessoas não vieram os outros problemas, não está fazendo juízo disso nesse momento, mas o que eu quero dizer é que, como pedra, que você é pedra, como Pedro, e sobre essa pedra que você entendeu, eu vou fundar a minha igreja. O Senhor Jesus disse: Ele vai fundar a igreja. E o que essa pedra, essa construção ligar no céu, vai ser ligado. E o que ela desligar também vai ser desligado. Você entende o tamanho da nossa responsabilidade? Nós temos que atrair as pessoas para a comunhão. Você sente falta de pessoas que não estão aqui? Não estão aí? Você sente falta? Você queria que uma pessoa que você ama muito estivesse aqui? Porque se você sente falta de uma pessoa que você ama muito, que estivesse aqui e ela não está, chama ela para a comunhão. Isso é igreja. Chamar para fora. O termo igreja vem de um verbete, eclesia, que foi cunhado nos primórdios da igreja, porque havia reunião das pessoas naquilo que eram as reuniões dos judeus, e um grupo das pessoas dos judeus que se converteram a Cristo e aceitaram o Senhor Jesus, eles iam para essas reuniões nas sinagogas e em outros espaços onde eles se reuniam, eles iam para essas reuniões. E quando eles estavam lá e eles ouviam a palavra de Deus, eles davam o entendimento que eles tinham daquela palavra, porque alguns eram mestres, alguns tinham autoridade para falar. E na hora que eles falavam a palavra de Deus da forma verdadeira, porque eles tinham agora a mente de Cristo, e as pessoas que estavam ali tinham a mente fechadas porque ainda não conheciam a Cristo, eles foram convidados a sair para fora. É isso que a palavra eclesia significa, chamados para fora. E eles viraram e foram convidados a dizer: olha, quem pensa desse jeito, nós vamos convidá-los
para ir para fora. Nós saímos da assembleia, da reunião daqueles que não entendiam a palavra, e agora nós entramos pela porta da igreja, daqueles que compreendem a palavra. Quem você diz que o Senhor Jesus é? O mundo diz que Jesus é um cara tipo Buda. O mundo diz que Jesus é uma mentira. O mundo diz que ele foi um grande líder. O mundo diz que Jesus foi um sábio. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quando nós conseguimos responder a resposta que Pedro fez, Jesus é o meu Salvador. Quando você consegue responder, Jesus foi quem deu sentido para a minha vida. Ele é o Filho de Deus. Ele me reconectou com Deus. Você se torna pedra. E como uma boa porta, como uma boa pedra na estrutura da porta da igreja, eu quero que as pessoas venham ter comunhão, venham conviver comigo. É por isso que eu gosto tanto de gente. É por isso que nós devemos gostar tanto de pessoas. É por isso que nós damos as nossas vidas por pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Porque nós queremos que a mesma salvação que alcançou a minha vida alcance a de outras pessoas, alcance a sua vida. Então, para a gente concluir, em Atos capítulo 9, no verso 31, um pouquinho para frente, o escritor do livro de Atos, o livro de Atos é tributado por um homem chamado Lucas. Se é o mesmo autor do livro de Lucas ou não, a gente não tem como afirmar, mas presume que sim. Tá? Atos, no capítulo 9, no verso 31, diz assim: 9, 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A igreja é um lugar para qualquer pessoa, para 100% de nossas vidas. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós nos achegamos à igreja, Deus nos enche de paz. A vida da gente pode estar um caos. A estrutura nossa não pode estar sendo avassaladora. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo e o fazemos através dessa porta, é isso que acontece. Nós passamos a ter paz no meio da guerra. Nós começamos a andar no temor de Deus, e o consolo do Espírito entra nas nossas vidas. Eu não prego o Evangelho, eu não anuncio o Evangelho, eu não ensino o Evangelho cor-de-rosa. Olha, aceita Jesus, você vai ficar rico. Olha, aceita Jesus, você vai ser curado. Olha, aceita Jesus, que a sua vida vai ficar incrível. Não. Eu digo o que a Bíblia diz. Olha, aceita Jesus, porque maior é quem está em Cristo. Ele é maior. Então os seus problemas, as suas lutas, as suas enfermidades, as suas dificuldades, os seus percalços que estão na sua vida, talvez o meu Deus, o seu Deus, faça assim e eles desapareçam. Mas pode ser que ao invés de fazer assim desaparecer, ele use esses mesmos problemas, percalços e dificuldades para forjar em você um caráter valioso, poderoso, e que vai instrumentalizar você para servi-lo com poder e graça. Porque até as nossas lutas, até as nossas dificuldades, são ferramentas do nosso Senhor Jesus.
quando nós entendemos o que Pedro entendeu. Quem você diz que Jesus é? E você está preparado para ouvir Jesus virar para você e falar assim: você é pedra. Ah, agora você é pedra. Você vai fazer parte dos colunas. Você vai estar ligado na porta. E as pessoas vão entrar através de olhar para você e falar assim: eu quero essa porta. Jesus é a porta, né, gente? Nós somos só as pedrinhas. Baixa a cabeça, vamos orar. Semana que vem nós vamos olhar os outros aspectos da comunhão e da igreja, da importância da igreja. Eu espero que Deus tenha falado com você, porque o que limita o aprendizado é a atitude do amor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque podemos compartilhar um pouco da tua palavra nessa manhã. Eu te peço que o Espírito do Senhor multiplique no coração e nas mentes das pessoas, ó Pai, que foram alcançadas por essa administração, por este estudo bíblico, e que essas pessoas possam frutificar no teu reino, como pedras, ó Senhor Deus, estabelecidas do Senhor na casa de Deus. Em nome de Jesus, faz-nos, ó Senhor Deus, a cada dia mais dignos da tua construção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nosso culto vai começar daqui uns minutinhos. Foi salmo,